Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula magna para tratar sobre direitos reais na coisa alheia. Durante o dia, tivemos apresentações da turma de Direito para discutir sobre o tema, onde tivemos a participação da comunidade e alunos de outras turmas. Estamos convidando as doutoras Tainá Almeida e Laís Carvalho para tirar as dúvidas que surgiram durante o dia. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Muito obrigada por nos convidar. Estou agradecida por estar participando dessa aula magna. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço muito por essa participação. Vamos lá. Para a gente entender melhor, a gente precisa entender a propriedade. A propriedade é um direito reservado ao proprietário, que é alguém que dispõe, possui um bem e ele possui a possibilidade de desmembrar alguns dos seus poderes. Ele possui o direito de usar, gozar, fruir e dispor de quem quer que o tenha injustamente. Então, ele pode desmembrar, dividir esses direitos no que dispõe ao direito real. E assim a gente pode afirmar que os demais direitos reais que nós vamos tratar nessa noite, eles decorrem desse direito de propriedade, que é extremamente importante, sólido e amplo. Primeira pergunta. Sobre o direito de superfície, existe a possibilidade de ser caracterizado como direito perpétuo? Então, não pode. O direito de superfície ocorre quando o proprietário de um terreno, não construindo, pode dispor a outra pessoa para plantar ou construir nesse terreno. E o prazo deve seguir o que orienta o Código Civil. Então, deve ter um prazo determinado e não pode ser perpétuo. Próxima pergunta. O proprietário de um prédio, possuindo outro imóvel registrado na vizinhança, pode declarar o direito real de servidão a si mesmo? Então, não pode. Com o mesmo dono não é servidão, é mera serventia. Para ser caracterizado como serventia, é necessário que ocorra entre duas propriedades distintas, né? Obviamente que com donos diferentes também. Então, a servidão ocorre quando um prédio dominante solicita ali a esse prédio servente essa serventia, ali com o objetivo de se aproveitar dos benefícios que esse prédio servente lhe traz, né, as suas funcionalidades, e além de trazer uma funcionalidade social, aumentar essa funcionalidade a esse prédio servente, né, onde esses requisitos e as possibilidades devem ser analisadas, conforme o caso. Próxima pergunta. Na morte do usufrutuário, o direito pode ser transferido a herdeiros? Não, infelizmente não. O usufruto dá ao usufrutuário a possibilidade de usar e explorar da coisa. E em caso da morte do usufrutuário, esse direito é extinto e não pode ser transferido a herdeiros, então não é possível. Próxima pergunta. O direito de uso pode ser cedido? Não pode. Esse é um direito real de fruição, onde o proprietário confere ao usuário o direito de usar e fruir do bem para garantir a subsistência do usuário e de sua família. Então, portanto, não pode ser cedido. Vamos para mais uma pergunta. Sobre o direito de habitação, o cônjuge sobrevivente pode permanecer no local após o falecimento do companheiro? Sim, o direito de habitação, ele é um direito real de fruição, onde o proprietário ele dispõe para que o habitante possa ali ter residência com a sua família. Então, o cônjuge sobrevivente, ele pode permanecer no local independente do regime de bens, sendo necessário que não possua outro imóvel, né, com essa característica, e que não contraia casamento. Então, assim, o cônjuge sobrevivente pode sim permanecer no local. Próxima pergunta. Para que haja penhor, é necessário existir dívida? Sim, é necessário existir uma dívida, porque o penhor ele funciona dessa forma. O devedor ele deve ao credor e para que o credor ele tenha como garantia que aquela dívida será paga, ele vai estar se assegurando de algum bem
que o credor vai o entregar. E caso esse pagamento ele não seja realizado de forma espontânea, o credor vai acabar tomando para si a posse de algo que foi dado como garantia. Exemplo, pedras preciosas, joias. Então, deve sim existir uma dívida para que se exista ali o penhor. Vamos para a penúltima pergunta. Quais são os casos de extinção de hipoteca? Então, antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um breve resumo do que se trata a hipoteca. A hipoteca vai ocorrer quando o devedor ele entregar o seu bem imóvel ao credor e o credor acabar tomando a título de hipoteca esse bem porque o devedor ele acabou ficando inadimplente. Então, respondendo a tua pergunta, os casos de extinção de hipoteca é quando existir, remissão, prescrição, renúncia do credor, destruição, extinção de obrigação. Esses são alguns casos. E para finalizar, quais são as características da anticrese? Em relação às características da anticrese, uma delas é o direito de sequela do devedor sobre o bem, que ele pode estar retendo o bem até que seja sanada a dívida. Os rendimentos também é uma característica, os rendimentos que são provenientes daquele imóvel, que tem como finalidade apenas a satisfação dos juros da dívida. Em relação à a anticrese vai ocorrer quando o devedor ele entregar um bem imóvel a um credor, não para que esse credor tenha posse desse bem imóvel, mas para que, se ocorrer inadimplência, esse credor ele pode estar usufruindo dos frutos do bem, ou seja, um kitnet. O credor ele não pode tomar para si a posse desse kitnet, mas ele pode alugar. E esse valor dos aluguéis pode acabar ficando com o credor por conta da inadimplência. Muitíssimo obrigada, Emerson. Agradeço a faculdade também por ter nos convidado. Espero que o público tenha absorvido o conteúdo, tenha tirado as dúvidas existentes e é isso aí. Nós estamos à disposição. Quem tiver interesse pode estar me adicionando na página do Instagram que eu mencionei e lá eu vou estar disponibilizando outros assuntos relacionados ao direito, tá? Boa noite para vocês.